Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos, bem-vindas. Agradecemos por nos acolherem em seus lares, suas casas, para ouvir a palavra, meditarmos a Escritura, orarmos juntos e também participarmos deste sacrifício de Cristo, deste alimento eucarístico que Ele se renova sempre em nossa igreja, como vida para o mundo. Neste 11º domingo, tempo comum, nós retomamos o Evangelho segundo Mateus, nesse ciclo dominical que foi interrompido quando nós iniciamos a Quaresma. Passadas as festas de Pentecostes, Santíssima Trindade, Corpus Christi, então nós retomamos o Evangelho segundo Mateus, com o Evangelho capítulo 9 e capítulo 10. E convido já, desde o início dessa Eucaristia, que ao longo da semana você se prepare bem, lendo também o Evangelho segundo Mateus. Nós vamos ler Mateus até fim de novembro, então tem bastante tempo aí para meditar o Evangelho segundo Mateus e renovarmos o nosso discipulado de Cristo por meio do ensinamento deste evangelista. Iniciemos então, nesse momento, a nossa Eucaristia pedindo perdão a Deus de nossos pecados. Cantemos nosso arrependimento diante de Deus. Senhor, nossa paz, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, nossa Páscoa, tende piedade de nós. Ó Cristo, tende piedade de nós. Ó Cristo, tende piedade de nós. Senhor, nossa vida, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Cantemos o hino de louvor. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra, seus amados. Almas ao Pai celeste, os que foram libertados. Glória a Deus lá nos céus, em paz na
Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Vossa mente sois o santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Amém. Neste momento em silêncio, apresentemos ao Pai as nossas intenções pelas quais desejamos oferecer e celebrar esta Santa Missa. Nós oferecemos esta Eucaristia por Ruth Ribeiro, 5 dias de falecimento, Ciri Laerte, 1 ano de falecimento, Maria da Consolação, 9 meses de falecimento, e por Claire Mary Lucy, 3 anos de falecimento, e também por Paula Ribeiro, 5 dias. Além desses irmãos, ainda os falecidos Inésia de Castro, Mário Garcia, Geraldo Leite, Oscarina Costa, Joviniano Ferreira, Laurita Rocha, Gildásio Rocha. Em ação de graças pelos irmãos que foram curados de Covid-19, Maria de Fátima Lopes, Renato, Thaís, Viviane, Antônio, Lina, Eva, Diogo. E também por todos os irmãos falecidos cujos nomes estão aqui, que são muitos, eu não vou ler, mas estão aqui no altar. Apresentemos esse corpo de Cristo oferecido ao Pai, por todos esses irmãos que ainda estão na luta de alguma enfermidade e de modo particular pelos enfermos de Covid-19. Oremos. Ó Deus, força daqueles que esperam em vós, sede favorável ao nosso apelo, e como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro de vossa graça, para que possamos querer e agir conforme vossa vontade, seguindo os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados, ouçamos a palavra do Senhor. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, os israelitas, partindo de Rafidim, chegaram ao deserto do Sinai, onde acamparam. Israel armou ali suas tendas, defronte da montanha. Moisés, então, subiu ao encontro de Deus. O Senhor chamou-o do alto da montanha e disse: Assim deverás falar à casa de Jacó e anunciar aos filhos de Israel. Vistes o que fiz aos egípcios, e como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Portanto, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim a porção escolhida dentre todos os povos,
porque minha é toda a terra. E vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Somos o povo e o rebanho do Senhor. Somos o povo e o rebanho do Senhor. Aclamai o Senhor, ó terra inteira. Servi ao Senhor com alegria. Ide a Ele cantando jubilosos. Cantando jubilosos. Somos o povo e o rebanho do Senhor. Sabei que o Senhor só é Deus. Ele mesmo nos fez e somos seus. Nós somos seu povo e seu rebanho, seu povo e seu rebanho. Somos o povo e o rebanho do Senhor. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus. Sua bondade perdura para sempre. Seu amor é fiel eternamente. É fiel eternamente. Somos o povo e o rebanho do Senhor. Somos o povo e o rebanho do Senhor. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá por um justo. Por uma pessoa muito boa, talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Muito mais agora, que já estamos justificados pelo sangue de Cristo, seremos salvos da ira por Ele. Quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele pela morte do seu Filho. Quanto mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Ainda mais, nós nos gloriamos em Deus
por nosso Senhor Jesus Cristo. É por ele que, já desde o tempo presente, recebemos a reconciliação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Se vos perseguem por causa de mim, não esqueçais o porquê. Não é o servo maior que o Senhor. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus e para curar todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão Zelota e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Esta é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentados um momento. Queridos irmãos e irmãs, iniciemos a reflexão da palavra de hoje pelo Salmo responsorial, o Salmo 99. Este refrão,
que sintetiza a liturgia de hoje. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. E nós cantamos esta verdade de nossa fé. Reconhecer-nos povo do Senhor, rebanho do Senhor, gera no coração de cada um de nós, da igreja, uma alegria profunda, um sentimento e um espírito de ação de graças, de louvor, e ao mesmo tempo reconhecendo a grandeza da santidade, da misericórdia de Deus e a nossa fragilidade, a nossa pequenez, e o quanto nós necessitamos desta graça e desta presença. De fato, reconhecer-nos povo do Senhor e rebanho do Senhor nos sustenta nesse espírito de seguimento e de resposta generosa a Deus, porque o salmista nos recorda que foi Ele que nos fez e que nós somos seus e a Ele pertencemos, de que a sua bondade se perdura para sempre. Isso não é uma bondade a conta-gota, é uma bondade abundante, inesgotável, e o seu amor é fiel, e só isso já seria uma grande graça, mas é fiel eternamente, portanto, ainda mais. Com estas afirmações do salmista, então nós compreendemos os demais textos da liturgia de hoje. Tomando o texto do livro do Êxodo, Moisés como instrumento de Deus, mediador da libertação daquele povo escravizado, que ninguém dava nada por ele, mas o Senhor, como herança de Abraão, se recorda da sua aliança, da sua promessa e o resgata do jugo da escravidão. E como Moisés recorda, ou melhor, como Deus diz a Moisés que Moisés deve recordar isso ao povo. Então, eu os tirei do Egito e os fiz voar em asas de águia. A águia é o pássaro que voa mais alto, é a soberana dos ares. Então, aquilo que estava escravizado, subjugado, sob o domínio do faraó, no jugo de uma escravidão feroz, é arrancado por graça, por bondade, como diz o Salmo, por amor fiel, e é conduzido à liberdade das águias. Esta é a intenção de Deus. Esta é a meta de Deus. Que todos os escravizados sejam livres e voem tão alto como as águias, livres, desimpedidos. Desfrutem a vida em plenitude. Esse é o projeto salvífico de nosso Deus. E esse projeto se revela de modo particular ao povo eleito de Israel. Mas na eleição de Israel está embutido o sentido universal da salvação. Porque eu farei de vós um reino de sacerdotes, uma nação santa. Mas antes dessa afirmação, o texto do Êxodo diz: Tu és a porção escolhida para mim dentre todos os povos, porque minha é toda a terra. Então veja bem, ao mesmo tempo que o texto sagrado sublinha a eleição de um povo particular, sublinha também que todos os povos e nações pertencem ao Senhor. Então a eleição não é exclusividade, a eleição não é privilégio. Se nós entendêssemos isso, a nossa vocação. Ninguém é eleito para si mesmo,
ainda que somos os primeiros destinatários na medida em que acolhemos a misericórdia de Deus que nos alcança. Mas o povo de Israel foi eleito em vista de uma eleição que devia se espalhar e que devia atingir todos os povos e nações. Então essa nação de sacerdotes, a gente só pode compreendê-la, este reino de sacerdotes só pode ser compreendido na perspectiva de que o povo eleito, da descendência de Abraão, é a ponte de uma aliança do Senhor com todos os povos e nações. O sacerdote é ponte, é aquele que se apresenta diante de Deus em nome do povo, e que se apresenta diante do povo em nome de Deus, essa ponte. Só que aqui o texto diz que o povo todo é um reino de sacerdotes. Não é exclusividade de um particular, de um membro do povo. E a nação toda é santa. Então é uma vocação que se alarga a todo o povo. Todos são chamados a ser sacerdotes, a ser santos. E isto se realiza na medida em que o povo vai se libertando da escravidão, não só do faraó do Egito, mas de tantas outras escravidões que, às vezes, desculpe um parênteses, a gente às vezes faz coleção de escravidões. Tem gente, né, quando era criança, fazia coleção de figurinha, né? Hoje não sei se a criançada faz mais isso, mas, né? As minhas irmãs faziam coleção de papel de carta, né? As meninas faziam isso. Às vezes as pessoas adoram colecionar escravidões, né? Tem gente que é fanática em escravidão, para si e para os outros, adora escravidar os outros e adora viver numa escravidão inútil e infrutífera, e depois se faz de vítima. Pois bem, o Senhor é contra todo tipo de escravidão. Não tem nenhuma escravidão que é aprovada por Deus. Fique isso bem claro. Pois bem, essa eleição, ela é manifestada no Evangelho segundo Mateus, com este olhar misericordioso e cheio de compaixão. Jesus vê as multidões e se compadece delas, porque estão cansadas e abatidas. Então, esse povo do Senhor cansado e abatido, esse rebanho do Senhor cansado e abatido. Por quê? Porque os líderes religiosos do tempo de Jesus não é que tinham muito interesse na vida do povo, e também os poderes temporais. Não é muito diferente do que é hoje. Então, cansados e abatidos, como ovelhas sem pastor. Mas eu gostaria de insistir nesta afirmação do evangelista. Jesus vê as multidões e se compadece delas. O olhar de Jesus é um olhar de compaixão. O olhar de Jesus não é um olhar punitivo, de julgamento, de juízo, de condenação. Jesus nunca olha assim. Até diante dos seus opositores, Jesus olha com misericórdia. Então, eu gostaria que hoje todos nós saíssemos dessa celebração eucarística convencidos de que o olhar de Jesus sobre nós é um olhar de compaixão. Ele não desconhece nossos cansaços, Ele não desconhece nossas lutas diárias, Ele não desconhece nossas decepções, nossas desilusões e nem nossos erros. Mas Ele enxerga as nossas carências, nossas fragilidades com compaixão, não com um olhar punitivo e condenatório. O Senhor tem compaixão e Ele manifesta a sua misericórdia. Por isso Ele faz um ato de fé diante do Pai e se dirige aos seus irmãos, né, os discípulos. A messe é grande, os operários são poucos, mas assim como Jesus tem um olhar de compaixão, Ele também confia que o Pai tem esse olhar. Porque Jesus tem uma comunhão profunda com o Pai.
O olhar de Cristo é o olhar do Pai. Então Jesus sabe que o seu Pai também tem um olhar de compaixão. E é preciso suplicar ao dono da colheita, ao dono da messe, que ele envie pastores. Corações humanos que tenham a coragem de assumir esta missão de cuidar, de guardar, de comunicar a vida, de dar-se. E aí muita gente já pensa, vamos rezar porque a gente tenha mais padres, né? E é bom, e precisamos mesmo, né? De fato. Mas a vocação do cuidar, do guardar, a vocação do pastoreio não é uma coisa exclusivamente dos presbíteros, queridos irmãos e irmãs. É também, mas não exclusivamente. Esse olhar de compaixão, essa vocação de cuidar, de pastorear, de guardar, de alimentar, de proteger do mal, de tirar da morte, de fortalecer os pés cansados, de curar as feridas, de purificar os leprosos, de vencer o mal, é a vocação de todo o povo. Nós todos somos chamados a isso. A igreja de Cristo no mundo tem esta vocação. E aí então nós entendemos por que Jesus depois numera os 12, um a um, né, no texto de 2 Mateus, e depois lança esta partilha de missão. Porque a missão de anunciar o reino, de curar doentes, ressuscitar mortos, purificar leprosos, expulsar demônios, e de graça dar o que de graça se recebeu, em primeiro lugar, é de Cristo, o pastor, por excelência. Mas Jesus não trabalha sozinho. Aí já também um bom ponto de conversão para a gente, né? Às vezes a gente quer fazer tudo sozinho, na arrogância, na soberba de que eu me basto. Isso é uma estupidez, me desculpe, mas isso é uma imbecilidade, porque isso é fadado ao fracasso certo. Quem trabalha sozinho fracassa, e ainda mais na igreja. Jesus partilha com estes 12 de discípulos passam a ser apóstolos, porque eles eram seguidores e eles se tornam, então agora eles são seguidores, enviados, apóstolos, enviados em missão. Claro que esta aqui é a primeira missão que eles vão receber, porque depois em Mateus 28 tem a missão universal, aí já não se restringe mais somente à casa de Israel. Aqui Jesus diz, vocês não vão nem no samaritano nem no pagão, fiquem em Israel que já está de bom tamanho. Às vezes a gente fica sonhando, né, assim, não, porque eu devia ser missionário na Indonésia, né, devia ser missionário na China, né, porque aquele povo é comunista, tem que tudo é herege, né? Mas não consegue evangelizar nem a rua, gente, nem o prédio onde mora. Então, cada um evangeliza onde foi plantado, e já está de bom tamanho. Se fizer isso, está ótimo. E é claro que alguns entre nós vão ser chamados a missão adigentes, para ir em terras estrangeiras. Isso aí o Senhor escolhe, e Deus sabe. Queridos irmãos, e às vezes a gente, não sei, eu vou ser bem sincero com vocês, eu também não tinha isso claro há uns 4, 5 anos atrás, acho que uns 6 anos atrás, mais ou menos. Eu sempre via a missão como, não sei, estou me confessando publicamente, né? Eu sempre via a missão assim como, era um esforço, sabe? Era uma coisa pesada. Não sei se essa é a palavra, mas era assim que eu enxergava. Mas Deus me deu a graça da conversão primeiro nesse ponto, porque hoje eu estou convencido de que a missão é graça, que a missão é dom de Deus. Participar da missão de Cristo
é uma graça. Poder dar continuidade à missão de Cristo no mundo é graça. Isso é um sinal da bondade de Deus, do amor fiel de Deus. É um privilégio participar do anúncio do reino. Por quê? Porque participar do anúncio do reino significa crer que o reino do Senhor já nos alcançou e que nós estamos inseridos nesse reino. Por isso que Jesus diz: anunciar e o reino do céu está próximo. Já chegou, já está no meio de nós. E na medida em que nós, alegremente, agradecidos, de discípulos passamos a ser apóstolos, apóstolas, nós já estamos participando do reino. Porque anunciar e viver esse espírito que Jesus coloca aos seus discípulos no texto de hoje, já é graça. Por isso que Jesus termina dizendo: se de graça recebeste, de graça deveis dar. Talvez esse é um dos textos mais magníficos e mais sintéticos do que é ser discípulo de Cristo. Então, quem acha que ser discípulo de Cristo é um peso, né? Ou é uma obrigação, né? É porque não entendeu nada. Não conhece o amor misericordioso de Deus. Porque quem conhece o amor misericordioso de Deus sabe que tudo é graça. E aí a gente compreende então o texto do apóstolo São Paulo na carta aos Romanos. Quem quer morrer por um delinquente? Quem morre por alguém que não vale um centavo, aos olhos humanos pelo menos, né? Porque aos olhos de Deus todo ser humano é precioso. Aí o apóstolo diz: bom, você não vai achar ninguém. Talvez você ache alguém que até queira morrer por uma pessoa justa, por alguém que fez o bem, até talvez você ache algum herói. Pois é, então. Só que com Deus não funciona assim. Porque o seu filho morreu por nós que não merecíamos. Que éramos rebeldes, né? O Paulo fala na primeira parte, quando éramos pecadores. Depois diz, quando ainda éramos inimigos de Deus. É paralelismo aí. Quando nós éramos rebeldes, quando nós insistíamos e éramos teimosamente resistentes a acolher a vontade de Deus. Isso aconteceu com todos nós. Vamos falar português claro, gente. Vai dizer que desde o início da nossa vida a gente tinha essa compreensão de que viver na vontade de Deus era a melhor coisa da vida. Não tínhamos. Nenhum de nós tinha. Foi Jesus que nos convenceu que o Evangelho é a melhor coisa a se viver. E que viver o Evangelho vale a vida. E quando o Senhor realiza essa obra em nós, tudo se transforma. Tudo tem um novo sentido. As preocupações continuam as mesmas. As lágrimas também continuam. As festas, os sorrisos, tudo continua. Mas não é da mesma forma. Tudo tem um novo sentido, tem um novo objetivo, tem uma nova perspectiva, que é esta alegria de ter sido alcançado por Deus, dele nos ter transformado em reino de sacerdotes e nação santa, dele permitir que nós participemos do seu reino. Quem são os leprosos? Somos nós que somos purificados. E depois, claro, existem os leprosos sociais, que infelizmente na nossa sociedade está cheio. Quem são os mortos? Quantos mortos vivos? A gente anda na rua, a gente vê tanta gente morta. E agora, nesse tempo, contexto de pandemia, Deus que me livre. Os enfermos. Então, queridos irmãos, o apóstolo Paulo diz que nós podemos viver nesta nova perspectiva porque fomos reconciliados e salvos por Cristo, que é a expressão concreta, magnífica, da bondade do Pai
da fidelidade do Pai, do amor do Pai. E diante de um Deus, de um Pai, do Filho e do Espírito que nos ama desta forma e que nos dá a alegria e o privilégio de participar da sua missão, de anunciar o seu reino e de participar dele. O que nós respondemos? E a resposta, queridos irmãos, só pode começar pela própria afirmação de Jesus: de graça recebeste, de graça deveis dar. Que assim seja. Amém. Irmãos e irmãs, renovemos com alegria, com espírito de ação de graças e também de compromisso, na generosidade e na fidelidade, a profissão de fé que da Igreja recebemos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, como povo sacerdotal, elevemos nossas preces ao Senhor da Messe e confiantes supliquemos: tende compaixão, Senhor. Todos juntos, tende compaixão, Senhor. Da vossa Igreja, quando não é acolhida ao anunciar o Evangelho. Tende compaixão, Senhor. Dos que são obrigados a sair de sua terra, fugindo da fome e das guerras. Tende compaixão, Senhor. Dos que vivem nas calçadas e ruas de nossa cidade. Tende compaixão, Senhor. Dos que estão sofrendo sem assistência nos hospitais. Tende compaixão, Senhor. Dos menores e idosos abandonados. Tende compaixão, Senhor. Dos que não encontram um sentido para a própria vida. Tende compaixão, Senhor. Dos que são perseguidos por causa da justiça e da verdade. Tende compaixão, Senhor. Das comunidades que carecem de lideranças comprometidas.
Tende compaixão, Senhor. Dos jovens que estão buscando responder ao vosso chamado, mas estão em dúvida. Tende compaixão, Senhor. Dos que foram vítimas da Covid-19. Tende compaixão, Senhor. Te pedimos pelos enfermos, cujos nomes estão sobre este altar, também por Camila, que deu à luz ao seu filho Matias esta semana, para que o Senhor lhes conceda a saúde, a vida em plenitude, voltando para casa, no convivência com a sua família. Pedimos por todos os enfermos, por João Vinícius, bebê de 7 meses. Também nos unimos em ação de graças aos irmãos que foram curados da Covid-19 e que hoje se alegram por terem recuperado a saúde, o convívio também com a família. Que esses irmãos sejam para nós também uma esperança de que é possível vencer esta pandemia e que também nós tenhamos a consciência não apenas de nos proteger e cuidar apenas de si mesmo, mas que possamos viver o isolamento social como um testemunho de cuidado em relação ao outro, porque a vida do outro também é importante, porque nós queremos cuidar a vida uns dos outros. Por isso rezemos ao Senhor. Tende compaixão, Senhor. Por todos os missionários e missionárias adigentes espalhados pelo mundo, que estão longe de suas famílias, de sua pátria, de suas culturas, principalmente aqueles que estão nos países mais precários em recursos sanitários e recursos econômicos, mas que com fidelidade testemunham o Evangelho do Senhor. Pelas igrejas mais pobres deste planeta, que carecem também de recursos pastorais, que nós os sustentemos com a nossa oração e que também a gente seja agradecido, porque nós temos tantas coisas que eles não possuem e às vezes a gente se lamenta sentado num baú cheio de tesouros. Rezemos ao Senhor. Tende compaixão, Senhor. Neste momento em silêncio, cada um faça a sua prece. Pai Santo, Deus fiel em amor e bondade, confiamos a Ti, a nossa vida, tudo o que somos e temos. Depositamos com confiança filial e humildade as nossas intenções. Intercedemos também pela Igreja, que é nossa mãe, do corpo do qual participamos, pelos membros deste corpo mais feridos, mais vulneráveis, mais necessitados do Teu amor e da Tua misericórdia. Também Te suplicamos pela humanidade que sofre, por todos os que vivem escravizados de diversas formas, para que conheçam a Ti, o Deus que combate toda a escravidão e que nos torna livres, segundo os Teus desígnios de amor. Pai Santo, com o Teu olhar de compaixão e misericórdia, sustentai aqueles que ainda não conhecem o Teu amor
mas que dariam a vida para conhecer. E que nós, que já conhecemos este amor infinito, comuniquemos de graça o que de graça recebemos. Para a glória do teu santo nome, para o nosso bem e de todos. Em nome de Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados, canto de apresentação das oferendas. Bendito sejas, ó Rei da irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, pelo pão e vinho alimentais a vida dos seres humanos e os renovais pelo sacramento. Fazei que jamais falte este sustento ao nosso corpo e à nossa alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oração Eucarística número 5. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. É justo e nos faz todos ser mais santos, louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite, agradecendo com Cristo, vosso Filho, nosso irmão. Ele é o sacerdote verdadeiro, que sempre se oferece por nós todos, mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia derradeira. Por isso aqui estamos bem unidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando nossa voz à voz dos anjos e à voz dos santos e santas, para cantar. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam vossa glória, ó Senhor. Hosana, 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 Hosana
ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele. Mandai vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para o céu, deu graças, partiu o pão e entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou um cálice em suas mãos, deu graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Irmãos e irmãs, tudo isto é mistério da nossa fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta. Recordamos, ó Pai, neste momento a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salve e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebermos pão e vinho, o corpo e o sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei vossa igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na fé e na caridade. E a Odilo Pedro e Carlos, que são bispos desta igreja, muita luz para guiarem o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, com São José, seu esposo, com os apóstolos e mártires e todos os santos e santas que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. Rezemos pelos falecidos. A todos que chamastes para outra vida na vossa amizade, aos marcados com o sinal da fé, abrindo vossos braços, acolhei-os. E pedimos por Ruth Ribeiro 5 dias, Ciri Laerte 1 ano, Maria da Consolação 9 meses, Claire Mary 3 anos e Paulo Ribeiro 5 dias. E ainda por Inésia, Mário, Geraldo, Oscarina, Joviniano, Laurinda, Laurita, Gildásio, Francisca e Marina. E de todos os falecidos, que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apaga. E a nós que agora estamos aqui reunidos e somos vosso povo santo e pecador, dai força para construirmos juntos o vosso reino que também é nosso.
Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Guiados pelo Espírito de Cristo, que habita em nós, instruídos pela sabedoria do Evangelho, rezemos juntos a Deus nosso Pai. Ai, vamos cantar, né? Sim, desculpa. Vamos cantar. assim na terra como no céu. Pai nosso, Pai nosso, Pai nosso, Pai nosso que estais nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pai nosso, Pai nosso, Pai nosso, Pai nosso que estais nos céus. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Ó Cordeiro de Deus, ó Cordeiro de Deus, ó Cordeiro de Deus, morreste por causa de nós, foste imolado em nosso lugar. Por isso tende piedade, piedade de nós. Por isso tende piedade de nós. E dai-nos a paz, e dai-nos a paz, e dai-nos a paz, Cordeiro de Deus. Por isso tende piedade de nós. Por isso tende piedade de nós. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Irmãos e irmãs, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Ser sincero, transparente, confiável. Seja sim o teu sim, seja não o teu não. Seja sim o teu sim, seja não o teu não. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz o homem que observa seus preceitos e de todo o coração procura Deus. Ser sincero, transparente, confiável. Seja sim o teu sim, seja não o teu não. Seja sim o teu sim, seja não o teu não. Que não pratica a maldade em sua vida, mas vai andando nos caminhos do Senhor. Os vossos mandamentos vos destes para serem fielmente observados. Ser sincero, transparente, confiável. Seja sim o teu sim, seja não o teu não. Seja sim o teu sim, seja não o teu não. Oxalá seja bem firme a minha vida, em cumprir vossa vontade, vossa lei. Então não ficarei envergonhado ao repassar todos os vossos mandamentos. Ser sincero, transparente, confiável. Seja sim o teu sim, seja não o teu não. Seja sim o teu sim, seja não o teu não. Oremos. Ó Deus, que esta comunhão na Eucaristia, ó Deus, esta comunhão na Eucaristia prefigura a união dos fiéis em vosso amor. Fazei que realize também a comunhão na vossa Igreja, por Cristo nosso Senhor. Amém. Antes de receber a bênção, gostaria então de transmitir a nossa solidariedade, nossa oração às famílias que rezam pelos seus falecidos. Que o Senhor nos console na força do Espírito Santo, na fé de que a vitória de Cristo sobre a morte nos dá também a confiança e a esperança de que o Senhor nos ressuscitará também para vivermos eternamente em comunhão com Ele. E que o Senhor fortaleça a vida de cada família a perseverar na fidelidade ao Evangelho e na alegria de viver e de ser testemunha de Cristo no mundo presente.
Esta semana, então, nós temos a solenidade do Sagrado Coração de Jesus, que será sexta-feira, dia 19, e no sábado, dia 20, é o Coração Imaculado de Maria, na sequência. Então, sexta-feira, a solenidade do Sagrado Coração de Jesus, é também a Jornada Mundial de Oração pela Santificação do Clero. Então, nós pedimos aí humildemente a todos os fiéis católicos que ao longo desta semana tenhamos o coração de Cristo presente, elevemos a Ele súplicas, também a ação de graças, e nos preparemos bem para a festa da sexta-feira, a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Na nossa paróquia, pelo Facebook, haverá uma preparação de 3 dias, começando então terça, quarta e quinta, né? Terça, quarta e quinta, tá bom? E tem os horários aí no Facebook. E na sexta-feira, a missa do Sagrado Coração de Jesus, também com a adoração ao Santíssimo Sacramento. Então, aqueles que quiserem se unir também, lembrando então sempre que o coração de Cristo é o coração do Pai, que se dilata sobre a humanidade. E assim, nós também sejamos mensageiros deste amor do coração do Filho, que revela o coração do Pai. E aos membros do Apostolado da Oração, que tem por chamado, por vocação, orar pelo Santo Padre, o Papa Francisco. Então, eu quero exortar mais uma vez os membros do apostolado, a fidelidade ao Papa, a oração pelo Santo Padre, e também por todos aqueles, oremos por todos aqueles que atacam o Papa. Não cabe a um membro do apostolado da oração atacar o Santo Padre, e a ninguém, nenhum católico, né? E de modo particular, orar pelos inimigos da Igreja, que infelizmente são tantos. Então, agradeço a todos os membros do apostolado da oração por esta semana de oração intensa, pela santificação dos sacerdotes, e como diz o texto de hoje, também orar pelos seminaristas, orar pelos jovens que estão em discernimento vocacional, né, para que a Igreja possa pastorear todo o povo segundo o desígnio de Deus. Então agradeço o testemunho de todos os zeladores e zeladoras do apostolado da oração, não só da nossa paróquia, mas todos os que nos ouvem pela internet, esse belo testemunho de amor ao coração de Cristo, e que com alegria perseveremos neste caminho, servindo a Igreja sempre em comunhão com o Santo Padre, o Papa Francisco. Vamos receber a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, sobre as vossas famílias, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Vamos ouvir o canto final. Obrigado, um bom dia a todos, bom domingo.